Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Vida Frutífera. O tema de hoje é um pouco espinhoso, dado os sentimentos que o povo nutre pelas autoridades brasileiras. Não raro ouvimos pessoas falando mal do executivo, do judiciário, do legislativo, tanto em nível nacional como no estadual e local. Discordar dessas instituições faz parte da democracia e sentir raiva dos seus mandos e desmandos faz parte dos nossos sentimentos. Inclusive, os cristãos são fortemente convidados a tudo analisar e a se posicionar diante dos fatos, seguindo o ensinamento do apóstolo Paulo em Romanos 12, verso 2. Não se amoldem, não se acostumem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não compactuarmos, portanto, com aquilo que nos prejudica é uma atitude santa e necessária, porque Deus é um Deus de justiça. Participarmos da vida política ou de passeatas pacíficas, cobrando transparência das autoridades ou ainda exigir o cumprimento dos nossos direitos, está na Constituição. Portanto, não é errado. E podemos até irar-nos contra tudo isso, nos revoltarmos, mas não podemos pecar por causa disso. Não gostar do que aí está e mover as pedras do tabuleiro para que nossos direitos sejam respeitados é coisa legítima. Mas não encontramos respaldo na vontade de Deus para pecar contra as autoridades, lançando sobre elas palavras de maldição, de ódio e outras semelhantes. Para o cristão, o resumo disso tudo é que podemos discordar e nos manifestar de várias maneiras junto aos nossos governantes, mas também devemos orar por eles. Sim, é bem isso que devemos fazer, orar por quem desaprovamos, inclusive aqueles que nós consideramos inimigos. O nosso Pai Celestial, que ama e perdoa qualquer pessoa que confesse seus pecados e mude de vida, fala 6 vezes na Bíblia para respeitarmos aqueles que nos governam. Vamos ver cada um deles. Em Êxodo 22, a Bíblia diz: não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Segundo, em Provérbios 8, por meu intermédio os reis governam, e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Substitua agora a palavra rei por presidente e você já começou a entender. Terceira passagem, em Colossenses 1. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ou seja, Jesus criou tudo e em tudo pôs ordem. Não existe bagunça ou desordem nos planos de Deus. Portanto, se Jesus criou todos os poderes e todas as autoridades, quem somos nós para detestá-las, não é mesmo? Quarta passagem, 1 Timóteo 2. Recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis, entenda-se, presidente, e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Ou seja, se orarmos por elas, pelas autoridades, teremos uma vida de paz e prosperidade. Quinta passagem, em Romanos 13. Paulo faz um discurso sobre quem são as autoridades em Deus. Diz ele: os governantes não devem ser temidos a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela engrandecerá você, pois ela é serva de Deus para o seu bem. Uau! Ela é serva de Deus para o nosso bem. Mas se você pratica o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. A autoridade é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Sexta e última passagem,
Agora é a vez de Pedro falar em sua primeira carta no capítulo 2. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei, entenda presidente, como autoridade suprema que é, seja aos governantes, enviados por Deus para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Bem, aí estão as 6 citações bíblicas sobre orar pelas autoridades e respeitá-las. Agora, se não oramos por elas e delas não falamos bem, muito cuidado para não falarmos mal, pois em Mateus 12:35, Jesus nos dá um duro recado. Preste atenção. Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má tira do seu tesouro mau coisas más. Por isso afirma que de toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo. Porque pelas suas palavras você será absolvido ou será condenado. Alguém falou mal de alguém? Terá que responder por isso no juízo final. Portanto, abençoemos e deixemos de amaldiçoar. Quanto mais jogamos pragas em nossos governantes, mais o diabo agirá em suas mentes e em suas decisões, e a coisa só vai piorar para todos nós, para o nosso lado. E depois tem aquele lance que a Bíblia fala sobre condenar os outros. Seremos julgados com a mesma medida, com o mesmo rigor que usamos para julgar os outros. Se a nossa reguinha para aprovar os outros tem apenas 1 centímetro de largura e por ela quase ninguém passa, Deus usará essa mesma régua para medir a todos nós no último dia. Sejamos misericordiosos com os outros e Deus terá misericórdia de nós. Odiemos os outros e Deus terá... Você já sabe. Vamos mostrar humildade em nosso viver, abençoar quem nos faz o mal. Jesus, o Filho do Deus vivo, abaixou-se e lavou os pés dos discípulos em um ato de grande humildade. Não foi arrogante, nem condenou os apóstolos pecadores, simplesmente os serviu. E depois disse, assim como fiz a vocês, façam vocês aos outros. E por respeitar os governantes que ele mesmo havia posto no mundo, não os confrontou nem mesmo quando estava sendo condenados por eles. Ou seja, o poder executivo, representado pelo rei Herodes Antipas, pelo poder legislativo, composto pelos guardiões da lei, o Sinédrio, e pelo poder judiciário, a cargo do representante de Roma, Pilatos. Ele não brigou com ninguém, não insultou ninguém, eram autoridades. Então, por mais que doa, se somos cristãos, devemos lavar os pés de todos, ou seja, servi-los, respeitá-los e amá-los como Deus os ama. Note que isso não é um pedido de Jesus, é uma ordem. A pergunta que se impõe aqui é, quem erra mais, nós ou as autoridades? E caso elas errem, nós podemos condená-los? Jesus disse que é hipócrita aquele que tenta tirar o cisco no olho de outro, quando ele mesmo tem um cisco em seu olho. É fácil amar as pessoas que nos amam, mas não há mérito algum nisso, pois essa camaradagem até os criminosos têm entre si. Mas sabemos que é terrivelmente difícil amar aqueles dos quais não gostamos, não aprovamos, ou que temos por inimigos. Porém, se Jesus disse que era possível amá-los, então o Espírito Santo confirma e leva os nossos sentimentos ao patamar de Deus. Basta começar a orar por eles e a raiva sairá dos nossos corações, enchendo-o de amor. Então, vamos lavar os pés do nosso presidente? Felizes amores por todos aqueles que nos governam e até a próxima semana.